Terrifier 3 promete uma sequência de decapitações em um só take. E se tu acha que Terrifier 2 foi nojento e chocante o suficiente, é porque tu não conhece a mente distorcida do diretor. Porque o 3 promete ficar pior. O trailer de Terrifier 3 foi lançado e ele já começa de maneira extremamente brutal. Além disso, o filme ele ganha um cartaz de clima natalino, mas banhado de sangue. A famosa franquia do silencioso palhaço assassino vai retornar em outubro de 2024, com um orçamento bem maior que dos seus antecessores e prometendo ser muito mais brutal, sanguinário e violento do que os outros dois. O diretor Damien Leone prometeu algo controverso, além de tentar buscar um Oscar e também uma sequência de decapitações em um take só. O que é algo muito difícil de se fazer e provavelmente ele teria que ter uma sequência muito louca de uma mistura de efeitos visuais com efeitos práticos. De acordo com o diretor, os 5 primeiros minutos deste filme, o estúdio jamais deixaria ele filmar da maneira que ele planejou. E ele ainda falou: guarde as minhas palavras, os primeiros 5 minutos deste filme serão muito controversos. Para vocês verem o quão insano promete ser Terrifier 3. Eu sou a Mari e hoje eu vou te contar algumas coisas que nós já sabemos sobre o terceiro filme desta franquia sanguinária e algumas curiosidades sobre. E se tu não quer ser vítima da entidade do Art the Clown, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda quarta e sexta nós temos vídeo novo e você não vai querer perder nada. Dito isso, bora pro vídeo. Diferente do que muitos imaginam, a primeira aparição do Art the Clown não foi no filme 1 do Terrifier, mas sim em 2 curtas-metragens de Damien Leone, The Night in Circles e Terrifier, lançados em 2008 e 2011. Naquela época, ele ainda não era essa entidade que a gente conhece, mas sim um serial killer que se vestia de palhaço. E que fantasia, hein? Sinistro! Os dons desse personagem aparecem em 2013 em All Hallows Eve, que é um filme que vem antes de Terrifier 1 e 2. Em The Night in Circles, o protagonista é um homem sinistro que persegue e mata uma mulher de forma brutal na noite de Halloween, utilizando torturas sem escrúpulos. E em Terrifier, o sádico palhaço Art começa a perseguir uma mulher que foi a única testemunha de seu assassinato no curta anterior. Um dos pontos mais fortes e nojentos, na minha opinião, são os efeitos especiais e gráficos para dar vidas às mutilações, torturas, violência extremas e mortes da franquia. De acordo com o Leone, para dar mais realismo às cenas de assassinato, eles utilizaram órgãos e pedaços de animais de verdade, além de carne e sangue, para dar mais realismo e ser algo inovador, autêntico e diferenciado. E, gente, eu juro que eu, como vegetariana, não ia conseguir fazer essas cenas, eu não ia conseguir participar da produção desse filme, porque, além de eu ser vegetariana, eu ver sangue na vida real me dá uma coisa, por mais estranho que seja, é verdade. Ainda de acordo com ele, estas cenas precisam ser gravadas de maneira muito rápida, pois as luzes do estúdio acabam esquentando as carnes e deixando elas com uma aparência e um cheiro bem desagradável. Após o lançamento de All Hallows Eve de 2013, o Leone ele teve uma ideia de fazer spin-offs para continuar a história de Art the Clown. Em 2015, ele lançou uma campanha crowdfunding no site Indiegogo, conseguiu o investimento do cineasta Phil Falcone para que o projeto saísse do papel. Para Terrifier 2, ele fez algo muito parecido, só que com um orçamento bem mais exigente, alegando que o roteiro, os efeitos especiais seriam muito mais caros para ser feitos, muito mais realistas e muito mais brutais. E de maneira surpreendente, ele arrecadou 430% a mais do que ele havia estipulado no início. Isso sim que é uma base de fã fiéis, né? O primeiro filme de 2016 teve uma série de críticas construtivas pela falta de narrativa concreta do primeiro filme, e isso fez com que o diretor mudasse o seu foco. Para isso, ele decidiu ressuscitar um conceito que ele criou de personagem logo após o lançamento de The Night in Circles de 2008. E esse conceito acabou se transformando na personagem Sienna, que é uma personagem oposta, mas ao mesmo tempo complementar de Art the Clown, pois ela mostra uma espécie de heroína fantasiada de anjo. Gente, eu juro pra vocês, é só eu que tô vendo uma semelhança muito grande entre a Sienna e a Xena Princesa Guerreira? Ou eu tô muito louca?
Devido ao fato anterior de Leona ter escutado o público e mudado o foco, Terrifier 2 ele não foi só mais aceito pelo público, como ganhou notas melhores em sites como Rotten Tomatoes, IMDb e até ganhou uma avaliação no Metacritic. O primeiro filme da franquia ele teve notas bem medianas. Por exemplo, no Rotten Tomatoes ele teve 56% de aprovação em base de 19 reviews. E pro 2 teve um salto de 85% de aprovação crítica e 80% de aprovação do público. Já no IMDb, o primeiro Terrifier teve uma nota de 5.6. E o segundo de 6.2. E no Metacritic, os usuários do site deram a nota para ele de 59. E o próprio site de 79. Moral da história: não desista dos seus sonhos, escute seu público e não espere sucesso imediato. Terrifier 2 foi inspirado num dos mais infames serial killers da história. E que nunca foi capturado. Marianne Nichols, Annie Champman, Elizabeth Street, Catherine Edwards foram vítimas de Jack, o Estripador, entre agosto e novembro de 1888 no distrito de Whitechapel, um local com alto índice de pobreza e prostituição. Elas foram mortas de maneira brutais e selvagens, com ferimentos abdominais e faciais e também sempre o corte na garganta. Porém, existe uma suposta quinta vítima, Mary Jane Kelly, que teve a pior morte de todas. E parece que foi exatamente ela que o Leonel se inspirou. Mary era uma prostituta local e ela foi morta aos 25 anos dentro da sua casa. Kelly foi encontrada morta em cima da sua cama e com feridas nas mãos. Os órgãos internos do seu corpo foram removidos e algumas partes do seu corpo, junto com os órgãos internos, foram realocados, foram reorganizados em volta do que sobrou. A sua garganta foi violentamente cortada e parece que o Leonel teve acesso às fotos do corpo esquartejado de Mary Jane. Uma outra coisa que traz um desconforto tão grande pro público que assiste Terrifier é que as torturas que acontecem no filme foram estudadas em casos que realmente aconteceram. O diretor ele fez questão de estudar torturas que eram aplicadas no passado, principalmente as medievais. Por exemplo, vocês sabem aquela cena em que a Dam tá pendurada de cabeça para baixo, enquanto a Tara tá amarrada e é forçada a assistir tudo que acontece com a Dam? E então o Art ele pega uma serra e começa a serrar a Dam no meio e dividir ela em dois. Na Idade Média, eles penduravam as pessoas de cabeça para baixo e deixavam o sangue fluir para a cabeça. Depois, dois homens pegavam uma serra, um gigante, um de cada lado, e começavam a serrar a pessoa no meio. Eles começavam o processo pelo meio das pernas e deixavam o sangue subir para a cabeça, porque assim eles iam garantir que a pessoa vivesse tempo suficiente para a serra chegar no umbigo. Essa tortura durava horas. E ainda tem gente dizendo que nasceu na época errada e queria ter nascido naquela época. Gente, não! Agradeçam por ter nascido nessa época. Bom, vocês agora já sabem que o filme 2 veio muito mais forte, com um orçamento muito maior e mortes muito mais estudadas e bem elaboradas. Como aquela cena chocante e agonizante em que a Alice tenta se esconder no seu quarto, mas ela é pega pelo Ali. E ele mutila o seu couro cabeludo, olhos e braços. E depois pega água sanitária e sal e joga em cima das feridas para arder muito mais. Sério, gente, eu não consigo imaginar a dor e a agonia que uma pessoa que realmente passou por isso sentiu. Não dá. E agora parece que o 3 ele vai voltar com um orçamento muito maior, com muito mais brutalidade, muito mais violência e muito mais sede de sangue. E como eu falei, o diretor ele vai entrar com tudo pela busca de um Oscar, porque ele quase foi indicado para um. Ou pelo menos os fãs tentaram que isso acontecesse. Terrifier 3 ele tá com um lançamento para dia 25 de outubro de 2024, bem próximo ao Halloween, e vai ter um lançamento exclusivo nos cinemas. O terceiro filme da franquia, ele vai ser ambientado em clima natalino, ou seja, ele vai ter muitos elementos de Natal e ele promete ser muito mais extremo do que os outros dois. Também parece que o diretor, ele talvez divida este filme em duas partes, dando assim uma abertura para Terrifier 4. Terrifier 3, além de trazer as ideias ambiciosas de Leone, ele também promete começar de maneira lenta, se aprofundar nas origens e antecedentes de Art the Claw. E também parece que nós vamos ter o retorno da Sienna, que foi apresentado em Terrifier 2. E ele promete continuar revolucionário e chocante. E eu quero saber se tu vai ter coragem de assistir esse filme no cinema, que promete entregar tudo e muito mais para os fãs de gore e terror. Por mais que eu tenha um pouco de medo de passar mal na frente de todo mundo, eu vou. Mas e aí, o que tu achou dessas curiosidades? Tu sabia dessas?
E só reforçando, se tu não quiser ser a próxima vítima do Art the Clown, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho. É isso, gente. Fui!